Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser José de Anchieta. Nós vamos fazer uma breve biografia sobre a vida de Anchieta e a importância que ele tem para o estudo de história. Então, normalmente essa aula aqui não é uma biografia completa, é uma aula somente para dar os principais pontos interessantes da vida de José de Anchieta. Então, antes de mais nada, já segue o nosso canal aqui, já curte esse vídeo, que vocês vão estar incentivando este canal, este apostolado. Tudo bem? Então vamos lá. José de Anchieta, ele foi um missionário jesuíta que veio fazer missão ao Brasil. Ele tem uma crucial importância para a história do Brasil, especificamente. Mas não somente para a história do Brasil, que poucas pessoas falam, mas ele tem um grau de importância muito grande para a história da ordem religiosa Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Então, ele nasceu em 1534, dia 19 de março. Ele vem de uma família, entre aspas, culturalmente misturada. O pai era basto e a mãe era espanhola. Ele vem de uma cultura que ainda se tinha muito esta questão religiosa, claramente, da Igreja Católica. Mas o que é interessante da vida de São José de Anchieta é que ele é de uma família de cristãos novos. Quem são os cristãos novos? São aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo. Dentro da historiografia, nós temos uma dificuldade muito grande de estudar este tema. Por quê? Por causa de que alguns cristãos novos, de fato, eram judeus que se convertiam ao cristianismo, e outros eram, entre aspas, forçados a se dizerem cristãos, senão seriam saqueados, seriam mortos, enfim. Então, você tem uma gama de situação, mas no caso dele é um caso de cristãos que de fato se converteram. Tá? Então vamos lá. Em que contexto histórico ele viveu antes de entrar na vida dele? Ele viveu num contexto em que o Brasil tinha sido descoberto e a Espanha estava verdadeiramente colonizando a América Central. Então, José de Anchieta ele não é português oficialmente, por conta dessa mistura que ele tinha da sua origem. Ele era espanhol de origem. Então, ele estava dentro de uma Espanha católica, por conta dos reis católicos, né, que formaram a Espanha recentemente, em 1492. Então, ele estava mergulhado numa cultura que estava encantada com os descobrimentos, com as grandes navegações. Estava acontecendo as formações dos estados nacionais. Tudo isso nós vamos ter temas aqui no nosso canal, tá? De aulas específicas. Então, a Espanha se formando como nação, Portugal já havia se formado como nação, Inglaterra e Espanha já tinham se formado como nação, mas era algo muito recente, historicamente falando. Então, José de Anchieta, ele estava completamente mergulhado nisto. E com isso, o mundo começou a se conhecer melhor, ou seja, culturalmente, as coisas começaram a se misturar, as coisas começaram a se completar. Então, você vai ter, como no caso dele, um pai basto e uma mãe espanhola. E a gente está tendo aqui uma Espanha, meu povo, que ainda não se tinha uma língua oficial por conta de que recentemente se tinha unificado a Espanha. Mas até hoje, se você dá uma pesquisada, se você já visitou ou você conhece alguém, até comente aqui nos comentários para deixar isso mais claro para as pessoas que estão assistindo a aula. Mas dentro da própria Espanha existem vários dialetos. Assim como no Brasil a gente tem os sotaques, né? Lá você também tem essas questões. Então imagina naquela época, na época em que tudo estava sendo formado ainda. Então, enfim, José Anchieta, ele desde criança apresentou uma vida espirituosa muito aguçada. Então, em 1551, ele decidiu entrar na ordem jesuíta. Então, quando ele entra na ordem jesuíta, o que poucas pessoas também comentam é de que José de Anchieta ele tinha uma ligação familiar com Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da ordem jesuíta. Então tinha uma questão de sangue ali com ele. Então, se ele tinha uma questão de sangue com Inácio de Loyola, que era um nobre antes de se tornar o grande Inácio de Loyola,
Então quer dizer que a família de Anchieta também era nobre. Então nós também temos essa informação. Porém, Anchieta, ele era uma pessoa que as pessoas não viam muito futuro nele. Vamos lá, por quê? Ele nasceu na Terra das Canárias, que seria a ilha de Tenerife, né? É uma ilha, querendo ou não muito visada naquela época, sendo que se tinha várias regiões que davam grandes retornos para a nação. E José Anchieta, ele tinha uma doença crônica muito séria, então as pessoas não viam nele um futuro assim no quesito de longevidade de vida mesmo. Então, o que ele tinha? Ele tinha tuberculose óssea. Então, ele sofria bastante com essa dor. Não é à toa que as imagens que você vê de São José de Anchieta, ele está um pouco encurvado, ok? Por quê? Porque nesta encurvatura é por conta desta doença dele. Então, ele entra para a ordem jesuíta em uma época em que o Papa está enviando a ordem para todo lugar do mundo, né? Então, Anchieta, ele tinha já mostrado uma intelectualidade fora do comum para sua época. Então, o fato dele ter nascido numa região e numa família em que várias línguas são faladas, dentro das escolas naquela época se aprendia muito latim e o grego ainda. Então, ele vê um homem que já sabia falar pelo menos duas línguas, que é o espanhol e o basco, e ele já tinha aprendido latim e grego. E o fato de você aprender latim naquela época, automaticamente você já está meio caminho andado para aprender italiano, aprender português, aprender outras línguas que são originadas do próprio latim. Então, ele é um homem que se mostrava muito religioso, um homem muito espirituoso, um homem muito inteligente também. E ele não vem na primeira leva de jesuíta para o Brasil, que alguns livros de história eu vejo que traz isto, de que Anchieta veio nas primeiras levas. Não, quem veio nas primeiras levas foi o padre Manuel da Nóbrega. O Brasil era visto como uma nação, um lugar, como se fosse um hospital natural. Por quê? O clima, o ambiente ajudava pessoas a ter tratamentos naturais de doenças. Isso foi vivido por muitas pessoas, colonas, que vieram para o Brasil. Então, quando Manuel da Nóbrega viu essa situação, ele mandou uma carta para a Espanha dizendo que, e para Portugal, de que mande os jesuítas que estão adoentados para cá, para que eles possam se tratar. E a gente automaticamente utilize eles para a missão, para desenvolver uma missão. E José de Anchieta, então, veio para o Brasil em 1553, ou seja, 2 anos depois de ter ingressado na ordem. E ele vem para cá na terceira onda imigratória jesuítica. Então, ou seja, já haviam muitos jesuítas no Brasil nesse período. Tá? Então, ele era um homem muito simples, ele se fez muito simples, inspirado em Inácio de Loyola. E ele veio, e ele não andava com nenhum tipo de sapato. Ele andou descalço no Brasil. E por que essa informação eu gosto de dar? Gente, nós estamos num Brasil onde é tudo mata ainda. Então, quando você percebe que o homem veio e começou a andar descalço no meio de uma mata, imagina o tanto de pedregulho, o tanto de coisas pontiagudas que tem no chão. Então, ele foi um homem que estava realmente despojado de si para uma missão jesuítica de fato, né? Não é à toa que hoje ele já é canonizado pela Igreja Católica, né? Ele enfrentou, quando ele chegou aqui, no Brasil estava acontecendo o conflito entre os tupinambás e tupiniquins. Os tupinambás em favor à França e os tupiniquins em favor a Portugal. E ele veio no meio disso tudo, e ele foi um dos protagonistas que resolveram essa situação entre os próprios índios. Então, quando ele chega no Brasil, ele chega ali mais ou menos na região do estado do Espírito Santo, e ele vai caminhando até São Paulo, atual São Paulo. Então, imagina no meio de mata, não tinha estrada, não tinha trilha, ele simplesmente foi. Né? Alguns historiadores, né, nas suas biografias, colocam que havia pegadas de sangue que são no pé dele. Né? Então,
de como que ele realmente estava nesse caminho de entrega, né? Enfim, então Anchieta, ele desenvolveu um poder de oratória muito forte, mas um motivo crucial aqui, historicamente falando, do porquê trouxeram Anchieta também para cá, além da doença, é o fato dele ser um linguista, ou seja, ele era um mestre em línguas, ele sabia muitas coisas gramaticais, ele era um homem que já tinha mostrado e desenvolvido uma ordem gramatical muito aguçada. Isso gerou dentro de Anchieta, dentro da própria Companhia de Jesus, desculpa, precisamos mandar alguém para o Brasil que possivelmente nos ajude a ter um bom diálogo com os índios. Então nós precisamos de alguém que aprenda a língua tupi, ou pelo menos consiga se comunicar com eles. Então Anchieta vem para o Brasil também com esta missão de colocar os portugueses e os índios em uma comunicação mais clara. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele desembarcou ele desembarcou primeiramente na Bahia, né? Chegou, depois veio de navio até o Espírito Santo, depois veio até São Paulo. Ele conheceu várias situações. E primeiramente, o que ele teve que fazer? Primeira coisa que ele fez foi se adaptar à cultura local. Ou seja, ele foi morar e viver com os índios. Então, ele não chegou, como assim muitos dizem, e já começou a criar reduções jesuíticas, de maneira alguma. Em primeiro lugar, ele entrou nas tribos indígenas, conheceu o idioma, conheceu a cultura indígena. Então, ou seja, ele se adaptou à região. Depois, ele percebeu que dentro da própria língua indígena existiam variações, por conta de que no Brasil era tudo nômade, né? Então, por mais que elas tinham origem tupi, cada tribo vai ter uma linguagem diferente. Então, ele teve que se adaptar também a essa variedade das línguas que existia aqui no Brasil. E aí, obviamente, que ele teve que experimentar as línguas. O que eu estou querendo dizer isso? Tentar falar com eles. E como que ele utilizou isso? Qual método Anchieta usou para isso? Primeiramente, o teatro. Então, ou seja, é interessante isso, porque ele apresentava o quê? Ele apresentava um teatro e ele fazia uma cena de uma pessoa justa. Aí aquele índio que assistiu, ele falava assim, uma palavra em tupi, que significa justiça. Então ele percebia que aquela palavra em tupi, que significa justiça, é justiça. E através disso ele começou a fazer meio que um, entre aspas, dicionário de tupi para o português. Então ele começou a fazer esse movimento. Aí depois ele foi criando gramática. Isso aí, segundo alguns historiadores, estimam que durou cerca de 1 ano e meio a 2 anos para ele fazer todo esse trabalho. Então, olha o trabalho de paciência de Anchieta para conseguir fazer com que portugueses e índios tivessem uma boa linguagem. Tá? Então, outro ponto interessante aqui, ele acabou alfabetizando esses tupis, ou seja, ensinando a própria língua portuguesa para eles, mas não só isso. É isso que as pessoas não entendem também. Ele também ensinou o tupi para português. Então, lá nas primeiras reduções jesuíticas, depois quando surgiram as primeiras reduções jesuíticas, você não tinha só índios que frequentavam a região. Você também tinha portugueses, porque todos estavam lá para aprender algo novo. Um aprender a cultura do outro. Foi de fato uma troca cultural. Vários artigos hoje, recentemente, recém-publicados, ali pelo menos na Federal de Ponta Grossa, por exemplo, tem um trabalho que fala bastante sobre isso, de que o Brasil hoje ele é miscigenato de fato por causa das edições jesuíticas, porque dentro delas existiu essa convivência de várias culturas, portuguesas, indígenas, futuramente negras. Então, é interessante isso, né? Como que isso gerou uma certa união de forma natural dentro do país, né? Mas quais problemas Anchieta encontrou no Brasil? O primeiro problema que ele encontrou, de fato, é o trabalhismo indígena. Como assim? Ele chegou no Brasil com colonos, não vou citar aqui Portugal, porque
Portugal não queria escravizar índios, mas os colonos que aqui estavam, os responsáveis por essa colonização, queriam. Então ele encontrou uma resistência muito grande dos próprios portugueses no fato de colonizar, conseguir ter tempo para alfabetizar e catequizar os índios. Ele tinha dificuldade porque muitos colonos estavam pegando esses índios para escravizá-los de maneira obrigatória, né? Então, esse foi a primeira situação que ele encontrou. A segunda, algumas tribos resistindo à presença dos jesuítas. Isso de fato aconteceu e ele não forçava esta alfabetização, né? Então ele simplesmente focava naquelas tribos ou naquelas culturas que havia uma aceitação melhor da presença dos jesuítas. Só um parênteses de que José de Anchieta ele não andava sozinho, sempre tinham outros jesuítas junto com ele. Tudo bem? Então vamos lá. Outra situação que poucos também falam, que é a cobiça dos exploradores. Então, eles não estavam nem um pouco se importando com essa facilidade de comunicação. Muitos exploradores só queriam simplesmente explorar. Nós vamos ter o caso aqui de bandeirantes, nós vamos ter o caso aqui de outras pessoas, de outros exploradores e os próprios colonizadores que aqui estavam. Então, a dificuldade que ele teve foi essa. E a última dificuldade que ele encontrou aqui foi a imoralidade por parte dos portugueses. Como aqui no Brasil, entre aspas, era uma terra sem lei, porque não tinha um poder que controlava aqui, um líder e tudo mais, futuramente teve o governo geral, mas ainda não tinha tinha ficado estabilizado esse poder, eles tinham uma imoralidade muito grande. O que seria isso? Eles matavam pessoas inocentes, escravizavam, abusavam, eles faziam muitas coisas imorais, coisas que eles não poderiam, entre aspas, fazer lá em Portugal. Ou seja, muitas coisas que era crime em Portugal, eles viam que aqui no Brasil você poderia fazer que ninguém vai ficar sabendo, então eu vou fazer. Então o Anchieta, uma das biografias dele, deixa muito claro que a maior preocupação dele era essa, de que a maior preocupação dele era moralizar os portugueses. Ele dizia que era muito mais fácil você catequizar os índios do que convencer os portugueses a não serem imorais. Entende? Isso foi mais difícil. Então, por que muitas vezes os índios se revoltavam, os índios ficavam alguma coisa com os colonos? Por conta dessa imoralidade que eles tinham. Então, quando você for aprender, nas próximas aulas que nós vamos ter aqui no canal, de Brasil colônia ou pré-colonial, lembre-se de uma coisa. Dividam na sua cabeça colonos, Portugal, jesuítas. Ok? Por quê? Portugal, ele está longe, ele só dá leis, regras. Jesuítas, eles de fato queriam fazer um bom trabalho aqui. Quem era a figura mais complicada? Alguns colonos que queriam explorar, que queriam abusar, que queriam fazer o que eles queriam aqui. Né? Uma terra sem lei. Então, Anchieta, ele serviu para organizar e unificar as coisas aqui no Brasil, na história do nosso país. Tudo bem? E ele morre, né? Aqui no Brasil mesmo, não se tem a data correta da sua morte, por conta daquela época não tinha tantas coisas. Deixaram muitos relatos de muitos milagres que ele realizou aqui. Alguns até acham que é contos, que são mitos, mas de fato muitos aconteceram, não é à toa que aconteceu a sua canonização recentemente. Mas Anchieta, ele de fato teve esse papel crucial para formar a identidade do nosso país. Nunca se esqueçam disso. De fato, os jesuítas foram muito importantes para a formação da identidade do nosso país, principalmente a pessoa de São José de Anchieta. Gostaram da aula? Comente aqui, curtem, sigam o canal, ativem o sininho para que todas as aulas que eu publicar caia aí para você. Tudo bem? Até a próxima aula, meu povo!